Pessoal, olá, fazer mais um unboxing. Esse daqui foi aberto já, porque daqui saiu o meu anterior, né, o meu unboxing anterior. Agora, tirar, haviam vindo, né, no mesmo envelope, vieram 2 decks de cartas. Agora, tirar esse segundo. Esse também, como o anterior, é procedente da China. E como eu sempre digo, né, a China hoje em dia é a grande gráfica, né, do pessoal que trabalha com cartomancia, né? Desde as grandes empresas como a US Games nos Estados Unidos até as pessoas que fazem suas autopublicações, né? Ou seja, aquele cartomante que ou tem seus dons mesmo desenhista, ou então contrata um desenhista para criar o seu deck. Esse daqui chama-se The Cabaret Lenormand. The Cabaret Lenormand. Ele deve ser muito colorido, porque o tema dele é um tema mais festivo, né? E, como sempre, a qualidade do deck chinês é muito interessante, muito boa, muito legal. Esse é o verso das cartas, umas flores, lado direito, e ele começa com uma cartinha de explicação dizendo que ele é um deck inspirado nos decks no baralho Lenormand, né? Que era do século XVII na França e tudo mais. Como usar as cartas, conhecer as cartas, um modelo de colocação, aquele mais clássico, Peladin, passado, presente e futuro, né? Todo mundo aprende, eu acredito, utilizando esse tipo de esquema. E daí começam as cartas, que, como vocês vão perceber, são bastante, tem que prestar atenção, porque elas são bastante coloridas e de desenho bastante intrincado. Então, se passa provavelmente num circo, né, do século XVIII ou XIX, e é uma bailarina sobre um cavalo. O cavaleiro é isso. Essa moldura fazendo a cortina do circo é comum a todas as cartas. Então ela faz a cortina do circo e aqui embaixo, ao lado do oval do título da carta, nós temos mais umas flores colocadas que são a cópia do verso da carta, né? E segue a sequência absolutamente normal. Gosto do tamanho da carta do Clover, da imagem da carta do trevo, muito, muito boa, especialmente para mim, que tem uma certa dificuldade de visão, ela é muito interessante. A carta do barco, da casa, da árvore, das nuvens. Resta saber aonde está o lado mais claro das nuvens. Suponho que seja para o lado de cá, enquanto que o esquerdo está mais escuro, né? Para cá. Isso, acho que é um pequeno problema que já dá para se diagnosticar. A cobra, a gente vê que a cabeça dela está apontando para um lado e a cauda dela para outro. Isso também pode ser utilizado se a pessoa que faz a leitura tem por hábito utilizar a imagem como fonte absoluta de referência. O caixão, repara que para o lado esquerdo ele está se abrindo, para o lado direito, não sei como é que vocês vão ver no vídeo, ele está fechando. Então a carta que vem aqui em seguida, ele está fechado para essa carta, mas ele está se abrindo para a carta anterior. O buquê
Realmente é um deck cujas cartas têm uma quantidade de informação que é imensa, não informação simbólica, mas de desenhos. Ela é mais do que barroca, né? A foice. É tanta informação que a foice mesmo quase que desaparece no meio. Então, esta carta também, a foice, está cortando para o lado de cá. O chicote, os pássaros, a criança, um ciganinho, a raposa, o urso, eu imagino que no vídeo essas imagens vão ficar muito escuras, mas pessoalmente não são tantas, gente. Não é tanto assim, não. É mais escuro do que o normal, mas não é tanto que impeça que a pessoa entenda claramente a imagem. Estrelas, cegonha. Cão. Bonita a carta do cão. A torre. O jardim. Esta é uma alteração bastante grande feita da imagem comum da carta do jardim. Veja, nós estamos vendo só o portão de algo que ele chama de jardim. Nós não vemos nada ao fundo, né? E ainda por cima é um jardim, além de ter um portão, o portão está fechado, não convida que entre. E é interessante para uma carta que, entre suas diversas possibilidades de interpretação, ela significa socialização, ou seja, ambientes aonde de convívio público, né, de convívio múltiplo. A montanha, o caminho, novamente um baralho que, ao invés de mostrar uma estrada bifurcada, ele mostra aqui uma bússola, né? Uma rosa dos ventos, uma bússola. Acho isso bastante discutível. Mas como eu faço questão de dizer, gente, essa é a minha impressão. Ratos. Uma carta muito escura, difícil de se ver. Coração. Anel. É um camafeu com um anel. Livro. Diversos. A gente vê só a lombada do livro. Quer dizer, esses livros estão realmente fechados. Carta. É uma boa imagem, clara, fácil de se entender. Homem e mulher. Homem e mulher. Lírio. Sol e lua. E chave. É bastante interessante que ele vai por um caminho gráfico, um caminho de design, sempre bastante antigo. Daí chega na chave e faz uma chave que é quase Art Deco, quer dizer, de 1 ou 2 séculos depois do que ele está mostrando aqui. Mas, enfim, é uma opção do designer. Peixe, âncora, também de bom tamanho, de fácil visibilidade, né? Atenção,
e a cruz. Daí, como o outro desenhista, ele inclui cartas extras, uma cartinha avisando isso, para aproveitar o corte das cartas do baralho. Homem e mulher. Então, mais um casal. Sim, não, talvez. Significado das cartas, um pequeno manual, né? Por exemplo, árvore, crescimento, legado, saúde, árvore da família, árvore, gente, me fugiu o nome, e paciência. Árvore genealógica, desculpem. Árvore genealógica e paciência. Aqui. Daí ele dá uma carta dizendo as fontes, o que ele recomenda para o aprendizado do baralho Lenormand, do uso do baralho Lenormand. Então ele recomenda o livro da Hannah George, que é realmente excelente, as lições da Dona Lee, que também são excelentes, né? Muito bom. O que ele recomenda é bom. Daí ele coisa. E daí ele termina com uma frase altamente sexista. As mulheres, me surpreende isso, está impresso. Uma mulher bem comportada dificilmente fará história. Enfim, isso é uma bobagem, pode jogar no lixo. Certo? Então é isso, gente. Isso é o Cabaret Lenormand. Um baralho que poderia ser bacana. Né? Um trabalho grande, trabalho gráfico, mas com pouco aproveitamento e continuidade. Né? Eu acho sempre muito estranho você ter uma figura de um tamanho e a outra de um outro tamanho. Não é porque é criança que tem que mostrar mínima, entende? Uma vaza, né, bastante, a outra fica restrita. Isso tudo, para mim, pelo menos, me incomoda bastante, sabe? Esse tipo de coisa. Por exemplo, o buquê ele ultrapassa o limite da moldura. Ele ultrapassa esse limite. Enquanto que a foice, que poderia ser maior, ela ficou por trás da cortina praticamente. Mas enfim. Quem quiser melhor, né, que é o meu caso, que faça o seu. Isso daqui. Algumas cartas eu gosto bastante, outras eu realmente acho que não tem nada a ver. Em termos de croma, em termos de cor, o caixão, por exemplo, ele desaparece no fundo. O fundo é um... Se não der certo aí no vídeo, no YouTube, o fundo é um violeta, é um roxo bem escuro, bem puxado, cor de vinho bem escura. E o caixão é marrom. Então, esse marrom, ele está praticamente na mesma intensidade cromática do cor de vinho. E desaparece, fica feio, perde-se. Né? Precisa haver esse contraste para que a gente veja melhor as cartas. Para que elas saiam, né, do baralho e a gente possa enxergar melhor as cartas. Gente, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Compartilhar esse unboxing. Esse baralho também foi comprado na loja virtual chamada Etsy, que eu vou colocar o endereço para quem puder se interessar aí embaixo. Tá bom? Como sempre, repetindo, a qualidade de papel e a qualidade de impressão, que não tem nada a ver com a arte final, a qualidade de papel é muito boa. Pessoal, muito obrigado da atenção de vocês.